Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim do Mercado do Boi. Estamos acompanhando o que anda acontecendo com os preços e o que a gente pode concluir nesse momento é que existe um cenário um pouco mais firme para as cotações. Uma evolução dos preços vem sendo registrada aí nos últimos dias, nas últimas semanas. Em São Paulo, a gente já vê negócios acontecendo ali na casa dos R$ 230 por arroba. Mas qual é a tendência? O que a gente pode esperar em relação à precificação da arroba? O que vem pela frente? E tem algum cuidado que o pecuarista precisa tomar aí em relação a preços? Vamos perguntar para quem entende. Quem está comigo hoje é Laura Rezende, lá da Agrifato. Seja bem-vinda, Laura. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, traduzindo um pouco dos acontecimentos do mercado aqui para o nosso internauta. E eu começo te perguntando, essa evolução de preços que a gente viu acontecendo, principalmente em São Paulo, mas já começando a contaminar outros estados ali próximos a São Paulo, veio para ficar, Laura, e o que te faz acreditar num movimento de repente mais positivo aí para preços? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Alex. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, o mercado começou a melhorar um pouquinho, né? Saímos daquele clima mais chateado de safra do boi, e desde a segunda quinzena de junho a gente já vê esse mercado um pouco mais positivo, principalmente para São Paulo, né? Como você bem comentou, a gente demorou um pouquinho ver essa reação, né, do mercado, essa melhora de preços reverberar para os demais estados. Então, se a gente pega, por exemplo, Mato Grosso, Goiás, né, foram estados que agora, de 2 semanas para cá, que começaram a sentir de fato esse ambiente um pouco mais otimista. E eu vou dizer até que tem alguns estados que nem têm sentido muito ainda, tá? A gente estava até comentando isso um pouquinho antes de começar aqui, né, sobre a questão das escalas. As escalas elas estão diretamente ligadas ao preço do boi porque reflete o conforto da indústria. Então, se a indústria está com as escalas de abate aí para 15 dias, né, 20 dias, obviamente eles têm um conforto muito grande dessa oferta, né? Eles estão muito bem ofertados, então, consequentemente, eles não vão pagar mais caro aí para o boi, para o pecuarista. E é isso que tem acontecido em algumas praças do Brasil, dentro, inclusive, do mesmo estado. Então, não está variando até, às vezes a gente fala de um estado para outro, mas eu estou vendo essa diferença até dentro do mesmo estado. Então, dando o exemplo de Mato Grosso, né, que é o nosso maior estado produtor aí, a gente tem regiões ali com escalas de 30 dias corridos e outras já com escalas de 5, 6 dias corridos, né? Então, está mudando bastante aí. Na média Brasil, a gente está falando em escalas aí na casa de 10 dias úteis no Brasil como um todo, mas entendendo que tem essa diferença de regiões. Então, regiões que estão com as escalas mais alongadas, naturalmente, nós vamos ver uma dificuldade maior do boi alavancar patamares maiores. E um ponto interessante, né? Hoje se a gente pega São Paulo aí com base no CPEA, a gente atingiu um fundo ali de 215, hoje a gente já está falando no CPEA de 227, então uma valorização de R$ 12, né? E eu estou vendo negócios no físico, já no mercado físico, ocorrer a 230. Então, muito possivelmente aí na próxima semana a gente deve ver o CPEA assim chegar ou se aproximar desses R$ 230 por arroba, o que é um ponto bastante positivo para a gente, né? Então, eu acredito que sim, o julho vai ser um mês que é o que ocorre já historicamente mesmo, quando a gente analisa a curva de preços do boi ao longo do ano. O julho, ele é sim um mês de recuperação, em que a gente vê que os preços começam a ter uma reação ali, né? Começam a reagir um pouco. Então, o julho está seguindo o que normalmente ele acontece mesmo, que normalmente ocorre durante esse mês. A questão é, isso vai perdurar? E sim, se vai perdurar por quanto tempo, né? Primeiro ponto, eu acho que a gente vai ter sim um segundo semestre mais positivo. Eu acredito em um boi, principalmente olhando no final do ano, né, de outubro ali, outubro, novembro, adiante. Eu acredito em um boi podendo chegar a 255, R$ 260, base São Paulo, né? Então eu estou otimista sim para esse segundo semestre. Acredito que nós vamos ver preços melhores do que nós observamos aí nos últimos meses, mas o agosto ainda é um mês que me deixa preocupada. Então, acredito que nós vamos ver o mercado mais positivo até esse final de julho aí, né? Com uma possível recuperação para essa semana que já está praticamente no fim, né? Mas
um mercado mais altista durante essa semana e a próxima semana também. Depois, eu acredito numa estabilidade, deve perdurar aí para as duas últimas semanas do mês. E ali, entrando na segunda semana ou na primeira semana completa de agosto, aí já acredito que a gente vai ver a oferta de animais de manejos mais intensivos chegando no mercado. Então, animais de semi-confinamento, chip, né? Animais de confinamento também, do primeiro giro de confinamento. Com essa oferta voltando a aparecer no mercado, eu acredito aí que nós vamos ver uma nova pressão de baixo ocorrer. Então, se pudesse deixar um recado aí para o pecuarista, acho que olhar assim, com carinho para esse agosto, tomar um cuidado, principalmente naquelas praças que estão bastante escaladas, né? Tem escalas em algumas regiões aí, a gente já está vendo escalas adentrar o mês de agosto. Então, para essas regiões, muito possivelmente, essa variação positiva que eu estou comentando aqui com vocês, que eu acredito aí para a próxima semana, ela nem deve ocorrer, tá? Se a indústria está confortável, possivelmente essa variação positiva, se ocorrer, não vai ocorrer numa intensidade muito grande. Não dá para se esperar muita informação ou muita alteração positiva nesses preços. Mas eu Ô, acredito sim que esse julho vai ser um pouquinho melhor aí para a gente. ô, Laura, já já a gente fala dos motivos que te fazem acreditar nesse segundo semestre mais firme, mas queria voltar para essa questão do alerta que você fez para o mês de agosto, né? O que está te chamando a atenção e o que você colocaria na mesa aqui para a gente discutir em termos de queda nos preços? E mais do que isso, será que é um movimento que a gente viu acontecer no ano passado, onde o fundo do poço dos preços foi registrado? Será que a gente está prestes a repetir aquele movimento ou é só mais uma barrigadinha para depois voltar a subir? Enfim, como que você analisa esse alerta aí? Alex, não acredito que nós vamos ver o que aconteceu no ano passado, até porque foi algo histórico, né? Foi a pior queda em um único mês da história, a pior queda para todos os meses, né? Analisando todos os meses, mas a pior queda para o agosto também. Então, nós tivemos uma desvalorização em agosto de 11% frente aos preços de julho. É algo difícil de se repetir, né? E vamos todos torcer para que isso não aconteça, porque realmente voltar a ver um boi de 200 em São Paulo não é nada agradável para a cadeia como um todo, não é saudável, a gente sabe que isso não é sustentável, né? Preços tão baixos assim. Mas eu acredito que o que pauta, né, o que me faz acreditar que a gente vai possivelmente ver uma barrigada, e aí eu intitularia como isso, né? Uma nova desvalorização, e aí uma desvalorização muito mais frente ao que a gente vai ter de preços aí no julho, do que de fato preços piores do que a gente já teve esse ano. Não acredito que nós vamos ver preços abaixo de 215, tá? Acredito que o fundo de preços desse ano já passou, foi esses 215 que a gente viu aí na virada de maio para junho, mas eu acredito que nós vamos ver, após essa recuperação que nós estamos enxergando agora em julho, os preços recuarem e voltarem ao que a gente viu ali uma semana atrás, né? Que seria um preço de 225, preço de 200, entre 224, 228, eu acredito que vai ficar ali nessa casa para o agosto. O que me faz acreditar nisso? A gente viu ali durante o período de virada de abril para maio, por mais que os passos estivessem muito bons, eu vi um movimento muito grande de confinamentos maiores aí, comprando animais e pagando um ágio até meio fora do que estava o mercado, então um ágio de 15% no boi magro, enquanto no mercado comum você conseguiria comprar esse mesmo boi magro com ágio de 5 ou até um ágio zerado, alguns confinamentos maiores estavam fazendo essas ofertas bastante agressivas justamente para conseguir captar esse animal e colocar esse animal no coxo, né? Acredito que muito vislumbrando diminuir o seu custo fixo do confinamento, aumentando a sua taxa de lotação, e também porque tinha condições muito interessantes com os frigoríficos. Tem alguns confinamentos maiores que têm parceria direta com essas indústrias, né? E conseguem condições melhores de negociação. Então, base São Paulo menos 2% para Goiás, ou base São Paulo menos 6% para o Mato Grosso, menos 7% para o Mato Grosso, condições mais favoráveis aí, né, o que justificam colocar mais esse animal no coxo. Então a gente viu esse movimento acontecer. Quando eu olho para a lotação de confinamento em Mato Grosso e em São Paulo, eu vejo lotações interessantes do ponto de vista de confinamentos mais cheios, sim.
Goiás não está tão nesse cenário, tá? Goiás já eu vejo com uma lotação um pouco menor, os confinamentos maiores estão com dificuldade de lotação. Mas um ponto interessante aqui a se falar é que nós fizemos uma pesquisa, aí, né, tem uma pesquisa no mercado de que o manejo de terminação intensiva a pasto, né, a famosa TIP, aumentou nesse ano em 300%. Ah, é? Então, um aumento muito significativo, sim. E eu vejo que esses animais que não estão indo para esse manejo muito intensivo, que seria esse confinamento, esse coitel, ele está sendo terminado, mas de outra forma. Ele está sendo terminado via TIP, via integração lavoura-pecuária. Nós vimos aí nos últimos anos, né, uma grande transição, uma grande migração de área de pecuária para áreas de agricultura, e muitos pecuaristas que começaram a entrar na atividade de agricultura também, não largaram em sua totalidade a pecuária. Então, continuaram com as duas atividades. E aí, uma forma muito eficiente de se utilizar a terra, né, é justamente fazer essa integração. Então, a integração lavoura-pecuária também aumentou bastante aí seu número nos últimos anos, né? E a gente tem visto, além dessas questões de novas adesões de manejos aí, um outro ponto também que me faz acreditar que nós vamos ter aí para o próximo mês, né, uma oferta abundante de animais, é que muitos estão tomando a decisão de se intensificar a engorda dos seus animais por relação de troca, que hoje não está tão favorável. A gente terminou o junho aí numa relação de troca no estado de São Paulo em 35%, bezerro versus o boi gordo, né, um ágio de 35%, melhor dizendo. Então, não é um ágio tão favorável. A gente fala que um ágio interessante seria abaixo de 30, né, que é a média histórica. Então, acima de 35% já não é um ágio tão interessante. Mas analisando que a janela de compra de bezerros mais baratos dessa fase de baixa de ciclo já está passando, e isso a gente já está tendo alguns sinais, eu vejo que muitos pecuaristas estão pensando com esse racional de, é melhor eu intensificar a terminação do meu animal agora, já, tirar esse animal da propriedade e comprar bezerro, porque se eu não intensificar ele e deixar para bater, às vezes final do ano, início do ano que vem, eu vou vender ele um pouco mais caro, sim, mas eu vou pagar mais caro na minha reposição também, e aí não vai compensar. Então, muitos estão tomando essa decisão de intensificar, talvez não tanto no coxo, mas nessas outras modalidades de manejo, né? E aproveitar esse bezerro que ainda continua barato, né, nesse ano, apesar de não ter caído durante esse ano como caiu o boi, né? O bezerro ele já tem se mostrado estável desde aí o segundo semestre do ano passado, né, vem andando de lado, aí poucas variações. Então, os pecuaristas estão já enxergando esse movimento futuro para o bezerro e estão querendo aproveitar esse bezerro ainda com preços interessantes que a gente está vendo atualmente. Então, isso eu acho que é um outro motivador aí para que o pecuarista realmente tome a decisão de intensificar os seus animais e liberá-los aí logo para conseguir adquirir a reposição mais jovem. Laura, então vamos lá. A gente tem aí uma continuidade de julho, possível ascensão de preços, daí chega em agosto, essa oferta que de repente não está aí no radar de muita gente pode aparecer, dá aquela barrigada nos preços, desculpe, dá aquela barrigada nos preços, mas sem a pretensão de buscar fundo de poço. Depois retoma o fôlego, até o final do ano a gente vai ver o mercado voltando a subir. Você chegou a falar de 255 a 260 para o final do ano. É mais do que a B3 está mostrando hoje. O que te leva a acreditar nesse cenário pós-agosto? Eu acredito sim, Alex. Eu acredito que a gente pode ver um boi acima aí dos 250, 255. Obviamente, né? Isso se tudo conduzir, né? Se o meu racional for concretizado. Então, se a gente vê, por exemplo, uma desvalorização muito grande em agosto, fica cada vez mais difícil a gente atingir esses preços aí de 250 acima disso. Que é, como você comentou, maior do que a bolsa hoje precifica. A gente está falando num boi na bolsa hoje a 246 para novembro, nessa casa aí. Então, eu estou até mais otimista do que a bolsa, né? Para esses meses finais do ano, né? Lembrando que para agosto e setembro eu não estou tão positiva assim, mas para outubro adiante eu estou. O que me faz acreditar nisso? Primeiro ponto, demanda. Né? A gente aumenta bastante a nossa demanda aí no final do ano, nessa reta final, nesse último trimestre,
e tanto demanda interna por festividades de final de ano, mesmo aproximação das festividades de final de ano, quanto a demanda de exportação. Então, analisando o que nós exportamos no primeiro semestre versus o que é exportado do Brasil no segundo semestre, nós temos um incremento aí no segundo semestre. E isso, as exportações já estão muito boas, né? A gente teve um junho que não foi tão interessante assim comparado ao maio, mas fechando esse primeiro semestre do ano, nós tivemos recorde no volume exportado. Então, nós estamos exportando muito bem. Eu acredito que isso deve se manter em ritmo acelerado aí para o final do ano, até porque a carne bovina brasileira para o mundo, né, está muito interessante, está muito competitiva. Então, o primeiro ponto é esse ponto, essa questão da demanda mesmo, tanto demanda doméstica, né, quanto demanda de exportação, que já vai muito bem e se intensifica ainda mais no segundo semestre também. E o terceiro ponto também que me leva a crer é analisando o histórico, né? Historicamente, analisando os preços que nós terminamos o ano, então preço de dezembro versus preços de janeiro naquele mesmo ano, o que nós observamos é que nós passamos, no máximo, 2 anos consecutivos com os preços terminando pior do que se iniciou naquele mesmo ano. O natural dos preços ao longo do ano é o quê? A gente vê o início do ano ali com preços mais lateralizados, então janeiro, fevereiro e março com preços mais lateralizados, andando de lado. Chega abril, a gente tem um leve repiquezinho, né? E aí, maio e junho, os preços voltam a cair. E aí, já olhando para o final do ano, né, a gente vê aí uma melhora de preços, principalmente no último trimestre. Então, historicamente, os preços de dezembro são melhores do que os de janeiro. Só que em alguns momentos já aconteceu dos preços de dezembro serem piores do que os de janeiro, isso do mesmo ano. Mas isso só aconteceu em 2 anos consecutivos, né? Na história, analisando, já aconteceu algumas vezes, mas em apenas 2 vezes, 2 anos seguidos. Nunca aconteceu em 3 anos seguidos. E nós já estamos vindo aí de um 2022, que o preço de dezembro foi pior do que o preço de janeiro, e 2023, que o preço de dezembro foi pior do que o de janeiro. Então, historicamente, a gente não viu isso acontecer pelo terceiro ano consecutivo, que seria justamente 2024. E lembrando, a gente começou janeiro a 250. Então, se o histórico se repetir, nós vamos ver preços aí acima de 250 para o final do ano, tá? Que é seguindo essa linha aí, né? E é aquela questão, né? O histórico, ele nem sempre se repete. Uma frase do mercado financeiro que fala sobre isso, né? O histórico, ele nem sempre se repete, mas ele pelo menos rima, né? Então, a gente aprende um pouco aí com esse histórico. Então, acredito que tem espaço, sim. Falando para ponto de vista da demanda, acho que a gente vai continuar, sim, sobre ofertado no segundo semestre, mas a demanda dando uma sustentação para a gente aí, acredito que a gente tem chances de ver preços melhores. E tem a própria redução de oferta de animais que vem sendo constatada aí mês a mês, né, Laura? Já começamos com a redução de oferta de fêmeas nas escalas de abate. E você estava me contando que em Mato Grosso já reduziu, inclusive, o volume de animais abatidos de um mês para outro já, né? Exato, exato. Um outro ponto é justamente essa questão da oferta, né? A gente tem uma oferta menor de fêmeas no segundo semestre, né? A curva de descarte de fêmeas, ela fica muito mais presente ali no primeiro semestre do ano, principalmente até abril, maio, né? Que são os meses que a gente mais descarta. De lá, né? Olhando já um junho adiante, a gente já vê de fato uma redução da participação de fêmeas, que foi inclusive o que a gente observou nesse ano, agora em junho, né, desse ano. Então, se a gente faz a comparação maio e junho, nós tivemos uma redução de 8% no volume de fêmeas sendo descartadas, o que fez com que a gente tivesse uma redução no abate total, isso no estado do Mato Grosso, tá? Que é os dados que a gente tem apurado por enquanto, os abates do estado do Mato Grosso, que serve muito como baliza para a gente, já que é o maior estado produtor do Brasil. E quando a gente fala de abate total, nós tivemos uma redução de 4% aí no volume de animais abatidos. E o que justifica, inclusive, essa redução das escalas, né? A gente iniciou o junho, perdão, com as escalas atingindo 14 dias úteis. Hoje a gente já está com escalas em 10 dias úteis, na média Brasil. Então, as escalas estão reduzindo, os preços melhoraram um pouco, né, do que a gente tinha no mês passado também, reflexo justamente dessa oferta já ao longo do mês de junho, começando a diminuir aí, começando a reduzir. E apesar da gente ter essa redução no volume nominal de fêmeas abatidas, em 8% de maio para junho desse ano,
Quando a gente compara em relação a junho do ano passado, a gente vê ainda que o descarte de fêmeas continua intenso e que as fêmeas aumentaram ainda, não só as fêmeas, mas os machos também estão aumentando ainda o seu volume de abates. Comparação junho 23 com junho 24, nós tivemos um incremento de 12% de fêmeas sendo abatidas e de 16% no volume de abates total. Então, os machos até aumentaram mais aí o seu volume, né, abatido, do que as fêmeas, na comparação junho 23 com junho 24. O que fez, né, com que, pelos machos aumentarem mais o seu abate, né, do que as fêmeas, no mês de junho, nós observamos uma diminuição na participação dessas fêmeas sobre o total abatido. Saímos aí de 51,5% de participação das fêmeas em junho do ano passado para 49,7%. Ainda é um descarte de fêmeas, mas já dá para a gente observar esse movimento de que ainda tem muito animal chegando no mercado, sim, mas a participação de fêmeas ela já está ficando um pouco menor do que a gente tinha ano passado. Então, isso é uma tendência, né? De agora para frente a gente vai ver de fato isso acontecer. As fêmeas participam menos, mas lembrando que as fêmeas participam menos, mas no ano passado, mesmo a gente tendo reduzido a participação de fêmeas no mês de agosto, né, em relação ao que a gente tinha em maio, em relação ao que a gente tinha em abril, nós atingimos o nível recorde de abate. Então, o abate ele é feito de macho e de fêmea, né? Não, a conta ela é importante das fêmeas no segundo semestre, mas se a gente aumentar o volume de machos sendo abatidos, no final das contas, o abate total aumenta, a produção de carne aumenta, e aí nós não temos força tanto para o boi subir, que foi justamente o que aconteceu em agosto do ano passado. Muito bom, Laura. Bom, a gente tem aqui a participação do Marcelo Rocha. Bom dia para você, Marcelo. Cláudio Borges, também aqui com a gente. O Rony Dantas, ele está dizendo que confinamento lá no sul de Goiás está com 40% só do total. Normalmente são 10 mil cabeças e hoje eles estão com 3.500 cabeças sendo confinadas por lá. Mas isso varia muito de região para região, né, Laura? Você citou o Varia exemplo bastante. do Mato Grosso que está confinando bem, né? Mato Grosso está confinando bem. Hoje o milho está muito barato, né? Farelo de soja caindo também. Então, hoje a conta nutricional do confinamento ela está interessante. Está fazendo sentido para o pecuarista colocar esse boi no coxo. E ainda mais que hoje se consegue comprar um boi magro com ágio bem pequeno, né? Então, hoje a conta para quem precisa comprar um boi magro hoje e colocar no coxo está assim interessante. Isso estimula, né? Claro que tem toda a questão do receio, né? Da atividade como um todo também de você colocar no manejo mais intensivo, aumentar custo e chegar lá na frente e ter prejuízo nesse animal. Isso também é um fator de psicologia de negociação mesmo que interfere no mercado, mas a conta hoje está bem mais positiva do que a gente tinha, por exemplo, no segundo giro do ano passado, tanto que o próprio IMEA está falando aí numa perspectiva, né, de aumento de confinamento no estado do Mato Grosso em 30% para esse ano. Olha só o Rony Dantas, lá de Goiás, está dizendo que ele tem um lote de bois de 14 arroba, que não dá para terminar com o valor que está hoje, não. Vender o boi não dá só para comprar um bezerro. Tá feio a conta por lá. Tá feia a conta por lá. 14 arrobas, depende do custo que ele tem nesse confinamento também, né, Laura? Exato. A gente tem que entender também se é confinamento prestador de serviço ou se é confinamento próprio, né? Tem toda a questão do estoque, você está às vezes com estoque caro, mas o que eu tenho visto é que confinamentos prestadores de serviço não têm conseguido abaixar tanto o custo realmente da roupa produzida ou o custo da diária, então está ficando mais caro produzir um animal nesses modelos de manejo, mas quem tem confinamento próprio, quem confina em casa, está conseguindo produzir de forma com que fique rentável ainda. Muito bem. Marcelo Rocha, aqui no Rio Grande do Sul continua o desinvestimento no setor. A oferta ainda é grande, principalmente as de cria. O ciclo está virando. O ciclo está virando, com certeza. O ciclo ele nos dá vários indícios, né, de que ele vai virar um ponto muito importante, é justamente essa questão do preço do bezerro, que já não tem tanta força para cair mais, participação de fêmeas já reduzindo no comparativo aí ano a ano, né? Então, como eu falei para vocês, a gente saiu de 45,1% de participação de fêmeas lá em junho 23, agora a gente já está com 49,7%.
ainda um descarte, de fato, ainda esse desestímulo à atividade está ocorrendo, mas a gente já vê o movimento acontecer. Falo que a pecuária, ela não é uma moto, né? Você vira rapidinho. A pecuária ela é um caminhão, ela vai virando, você tem que virar aos poucos, os sinais, o caminhão ele aponta até que ele vira, tudo demora, né? Então, a pecuária, ela parece com isso também. Os sinais, eles vão acontecendo pouco a pouco, no final, culmina na alta do bezerro, culmina na alta do boi, que é o que a gente espera aí para a partir de 2025 e principalmente 2026. Boa, Laura. Marcelo Rocha está dizendo que foi uma excelente entrevista. Parabéns para a Laura pela sua análise de mercado. Eu que agradeço a Laura Rezende mais uma vez de estar aqui com a gente, disponibilizando aí parte do seu tempo para contar um pouquinho para a gente tudo que ela está vendo nesse mercado, esse mercado que é dinâmico, que a gente sabe que de um dia para o outro pode variar e pode mudar da noite para o dia, mas tudo é baseado no que a gente tem hoje na manga, né, Laura? Até onde a gente consegue enxergar e que cenários são esses. Se amanhã vai ter uma aftosa, se amanhã vai ter uma vaca louca, a gente nunca vai saber, a gente reza para não ter, mas enfim, essas condições mudam todo o cenário aí do mercado. E a gente agradece muito, viu, Laura, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Queria aproveitar para agradecer também a todos os participantes aqui do chat do YouTube, chat de Notícias Agrícolas no YouTube. Lembrando que faça a sua inscrição aqui no canal. A gente está chegando ali nos 100 mil inscritos, a sua inscrição vai fazer a diferença nesse momento. Peço aí o seu apoio para divulgar, inclusive com seus amigos, parentes, enfim, para fazer a inscrição aqui no canal. Deixar o seu like, aquele joinha que é sempre importante e acionar o sininho ali para ser notificado sempre que a Laura Rezende ou os demais especialistas sobre os mais diversos temas estiverem aqui conversando com a gente. E Laura, fique à vontade também para divulgar suas redes sociais, enfim, como que o pessoal acompanha a Agrifato, como que o pessoal acompanha você nas redes sociais. Obrigada, Alex. Agradecer aí todos que estão nos acompanhando, né? Agradecer mais uma vez pelo convite. A gente está lá no Instagram também. Meu Instagram é @laurarezende, com Z, bem simples, bem fácil de achar. Segue a gente também no Instagram da Agrifato, né? @agrifato, com 2 T's. E a gente sempre está lá postando informações, notícias relevantes sobre o agro. Tem vídeo nosso lá toda semana, justamente para levar para vocês mais informação, para que isso possa ser transformado em tomada de decisão, que é o que realmente importa, né? A informação sem a tomada de decisão também, ela não tem muita utilidade. Então, que a gente possa auxiliar vocês aí também, né? A gente interage bastante lá, ficou alguma dúvida, pode me mandar no inbox, que eu sempre respondo também, para que a gente vá trocando ideia e agregando, tentando ler um pouquinho desse mercado doido aí que a gente vive. E isso que a Laura falou é muito importante. A informação para tomada de decisão, mas a boa informação faz a diferença e, portanto, aí continue atrás dessas boas informações para que você tome a decisão mais acertada aí para o seu negócio. Obrigado, Laura. Volte sempre. Obrigadão, Alex. Uma boa tarde a todos. Tá aí, Laura Rezende, Agrifato, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi gordo. Pessoal do YouTube, meu muito obrigado aí pela participação. É sempre bom tê-los conosco. E antes de encerrar, deixa eu passar para vocês como estão os preços lá na B3, Mercado Futuro, nesta quinta-feira. De olho na tela, você acompanha comigo. Preços sem um rumo definido. O julho, por exemplo, sobe 0,11% a R$ 233,15. Olha só, julho rompendo aí os 230. Agosto, 237,05, queda de 0,21%. Setembro, 239,30, queda de 0,13%. Outubro, R$ 245, alta de 0,16%. Indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 227,25, com uma queda de 0,33%. Lembrando que o indicador CPEA ele é divulgado todo final de tarde. Sempre que tem atualização lá no CPEA, você encontra essa atualização também aqui no site de Notícias Agrícolas. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.